o que vocês estão fazendo em 1999, cara? Cinema, né? Eu tava pra nascer. Você estava para nascer? Não, sim, imagino, eu estava. Nasceu os cabelos brancos. Eu fiz uma lista mais ou menos de alguns filmes marcantes do ano de 1999, talvez uns dos anos mais fortes do cinema ultimamente. Clube da Luta, como eu falei, eu amo e odeio, eu sou um dos que ama às vezes e odeia às vezes. Beleza Americana com quem, ô Chico? Mina Survive. A Espera de Milagre, um filme bacana, Tom Hanks, O Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan, espetacular, acho que estreia dele, eu acho, né? O Informante, mais ou menos, muito bom. Não é estreia do Shyamalan. Não é estreia. Mas isso é O Shyamalan tem um filme... o Shyamalan tem um filme de 88. Tá, mas Até hoje ninguém não viu, igual. ninguém viu. Quer seja uma convite, acho que um dos roteiros mais geniais. A Vila é muito bom, não fala. É ótimo. Magnolia, quem que tá no Magnolia? Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise muito Tá- bem, tá em tentando todo- atuar. Não, atuou muito bem. não, Tá em todos os Ripley. Tá em todos os Ripley. Abre a porta ali que o convidado tá indo embora. Já foi convidado. Brincadeira Nós fácil. só fomos uma chamada dos filmes 99. Muito bom, muito De olhos bom. bem fechados com quem? De olhos bem Tom Cruise agora muito bem. bem, muito bem. O último filme de Stanley Kubrick, Tudo né? sobre minha mãe, do Almodóvar, maravilhoso. Também com a minha prima, Cecília Roth. Um lugar chamado Dr. Hill. Eu vou botar aqui, é um filmezinho bacaninha, né? American Pie é um filme que... Torta de maçã. Eu acho que foi o filme dessa geração, o Porques da geração dos 90 para 2000. Boa. né? Então, só que é um filme que tem alguma referência aqui, parece aqueles programas do João Kleber, né? Que bota uma coisa assim pra E isso segredos. nos remete ao nosso convidado de hoje, né? O nosso convidado de hoje, que é um que escolheu, porque todo mundo que vem pro cinema de peso escolhe um filme e a gente debate o filme. E qual o filme que o nosso convidado, o Rafael Aquino, escolheu? No Brasil, a Matriz, mas o nome mesmo é Matrix. O Matrix. O Matrix. Tá, O Matrix. E Quem é corta, Ó, os irmãos gêmeos se perderam? e corta para as Os apresentações Wings, do é o- Chico, o né? BTV, Quem é Rafael Aquino? o Era isso que eu Red. queria saber. Isso. E tudo bem, pessoal. O programa tá aqui, ó. Nós recebemos Nada de outra o mãe. primeiro vinho, né? Não estamos ainda alcoolizados. Mentira, é o segundo programa que a gente grava hoje. E o cinema de peso chegando. O cinema de peso chegando agora para falar sobre métricas com o nosso convidado Rafael Aquino, que vem a ser o irmão do Criba, né? Que é o Cristiano Aquino? Cristiano Aquino, né? Meu sócio que é o mesmo nome. Né? Então, Chico Isidro, Cristiano Aquino, Criba, Rafael e Quem? Rafael Reg? Lauro Arreg, cinema de peso falando sobre métricas, um clássico do cinema, cyberpunk, ficção científica. Nerdólogo. Nerdólogo, né? É como se fosse sci-fi. É um filme que marcou a história do cinema. Isso, é um filme que marcou o cinema. E ele, digamos que ele acabou com o século XX e botou o século XXI para as duas. Eu já quero botar uma questão. Quem que seria o Neo? Outras pessoas tentaram ser o Neo ali do Keanu Reeves? Segundo a lenda aí que os alfarrábios, o Neo foi a primeira chave 1. Foi tipo a ficha 1. Essa vez que eu te pergunto, não teve ninguém que foi. Dessa vez não. Essa vez não teve. Então antes, Ninguém né, acreditava muito nisso. antes que a gente Porque o cara, começar, que na verdade, ele é o Neo. Ele é o escolhido. Neo. Ele é o escolhido, não tem como não ser outro. The Choice One. Então antes da gente começar aqui, né, pessoal, vimos aqui, então, aqui, ó, o sistema de peso, toda semana no ar. Vai lá, se inscreve no canal, dá um like, Esse cara viril aí. compartilha, né, pessoal? Que é muito importante para nós esse apoio de vocês aí, pra gente criar um programa de peso, de conteúdo, né? Peso, né? Pessoas aqui tirando grapinha que tá Tá em forma. em forma. Tô chegando lá, calma. Em breve ele quer chegar Em no breve. seu de peso. É isso, pessoal, então é isso Hoje aí. ele é só convidado, quem sabe um dia ele vai ser participante. Em breve. Jamais será. Acho que E é isso aí, não, né? pessoal. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá curtir o programa e a nossa análise do Matrix. Ou Matrix para os brasileiros, né? Isso é. Matriz para os brasileiros. Um dia o meu irmão me disse assim, cara, esse filme tem que ver no cinema. Tu gosta de Kung Fu, tu gosta de filme de luta e tu gosta de filme de computador. Tu tem que ir no cinema ver. E até esse momento, lá em 99, eu nunca tinha ouvido falar em Matrix. Como outras vezes eu obedeci, acatei a ideia. Olha só. Eu saí encantado, eu saí estarrecido, eu saí Que é a percepção do irmão, alucinado, porque pra mim um filme que eu
devo ter visto pelo menos umas 30 vezes, porque eu gosto demais, eu aprendo a cada vez que assisto. E o que é Matrix? A Matriz, nós vamos falar do que vem a ser a Matriz. Essa é a pergunta. Isso. Essa é a pergunta que o Neo, Thomas Anderson. Keanu Reeves, o Thomas A. Neo. Anderson, quer responder, e o nome Neo não é à toa. Lá adiante vamos saber por que ele era o novo Neo. Isso, né, a gente chamou um escolhido. cara que conhece dessas coisinhas aqui, que a gente aperta aqui, ó. Isso. A ideia... Pra gurizada que usou o celular, isso aqui é um teclado do computador. A gente explicou esses dias que era o IP, né? Isso aqui é um teclado do computador. Antigamente, a gente eu escrevo essas coisinhas, né? Isso. Mas é bom explicar, porque a gurizada que só sabe escrever aqui, né? Na palma da mão. Importantíssimo. Isso aqui. Hoje o teclado tá na palma da mão. O telefone o pra cá. Matrix, o Matrix, Uma o caneta, um Matrix, lápis. isso aqui é muito importante, né? Em 99 não tinha ainda os smartphones, essas facilidades que nós vemos hoje, e o mundo era isso aqui, e estava começando essa cultura cyberpunk, e aonde então os irmãos Wachowski, na época, hoje irmãs Wachowski, Hoje são irmãs, primeiro um e depois o outro então fez a escolha de deixar de ser o Larry Wachowski, virou a Lily Wachowski, e o Andy virou a Lena Wachowski, continuam maravilhosos nas suas produções. Criaram esse mundo maravilhoso que é a Matriz, que é a grande pergunta do Thomas A. Anderson no filme The Matrix. Ele quer saber o que é a Matriz. Também, né? O que é, ele precisa, e essa é a história do filme. É um homem que tem uma dupla vida, durante o dia ele é um programador de computador, que usa isso aqui para fazer a programação. Trabalha numa empresa de software, né? Quem é o Neo? O Neo, Keanu Reeves, muito bem nesse papel, foi um papel que ele ainda era novo, né? Aliás, o que não fiz é aquele ator que não envelhece, né? John Wick tá aí, né? Não, e desde a época do Bill e Ted, a Aventura Fantástica era com ele, né? Bill e Ted. Ele tem mais a cara. Velocidade máxima. Caçadores de emoção foi Caçadores de também, emoção. é. que Não viu essa semana? Cara. Não viu o que ele fez no final de semana? Ele foi no casamento. Viu essa? Não vi. Ele estava na Inglaterra, ele estava num bar. Ele estava num bar na Inglaterra, agora gravando um documentário na Inglaterra, né? Ele tá bebendo no Tava dentro do bar. bar, lá no pub, e aí um casal, né? Ah, nós estamos casando hoje de tarde. Se der, passa lá em casa, vai lá na festa. Aí o tá, nosso convidado. nós fomos convidados. Cara, ele apareceu no casamento. E se for pensar, se ele tá em 2199 no filme, ele já tá com 200 e alguns anos e tá firme. O que ele tá com 2199. aquele cara que senta no Tá certo que os trem, Cazus ajudavam, né? Os Cazus, ele passa de metrô, né? Ele senta no metrô, ele passa de metrô. Os Cazus de energia. Ele senta no Fast food na rua, Na com rua. mendigo, com cachorro. É! Se você cara. gosta dele no filme agora, John Wick, vai ver os trabalhos dele antigos. Assista os trabalhos Velocidade Máxima. O Bill Ted também é legal. O Bill Ted é muito legal. O Bill Ted é ótimo. Eu sou apaixonado pelo Bill Isso. Ted. Não, e É uma o- linda história. Aliás, o ano passado, foi legal. lançado o último filme do Bill e Ted, né? Que eles estão com. Fizeram também que eles estão com 50 anos de idade e as filhas deles os chamam pra eles mudarem uma coisa no tempo ali. Só um adendo, você se lembra do o Keanu Reeves ou o John Cusack que fez o Gatinhos e Gatões? O John John Cusack, né? Você confunde, ele também... Os dois outros envelhecem, acho que são irmãos, uma genética uma bola ali, igual. que era um nerd também, né? E tira uma foto, que tipo, precisava uma foto da Bonnie Hayward, da calcinha dela, algo assim, né? É, no jogo Gatinhos e Mas, Gatões. como diria o Lauro, Voltamos ao Matrix, né? O Keanu Reeves é um cara tão legal. Ele é um cara que não era legal nessa época. Ele era um ator novo que estava conquistando seu espaço em Hollywood, no cinema. Ele já tinha uma certa carga. Tinha, mas, né, de novo, não era o cara que é hoje. Sim. Que é porque ele é daquele... hoje ele o Ryan Reynolds hoje também é um queridão. Hoje ele querido, o cara família, hoje ele tá todo mundo adorando. E eu acho que o Keanu Reeves está nessa mesma vibe. Hoje ele manda prender, soltar e tal. Hoje ele tá grandão, né? Ele é um cara respeitador. Tem vários momentos em Hollywood que mostra, as pessoas vêm tirar foto com ele, ele não toca nas mulheres, ele só bota a mão. Então, isso não é, ele não quer aparecer pra ninguém, é que realmente é a essência dele. Eu acho isso fabuloso. A gente ficou sabendo depois. Eu gostei de Matrix não porque ele é um cara legal, porque o filme é muito bom. E ele é o Neo, que nem tu falou. Ele é o Neo, né? Ele é o Neo. O Neo que ele é um hacker nas horas vagas e um
um burocrata de software na vida real dele, né? Ele precisa fazer aquilo. Precisa pra ganhar dinheiro, né? E na verdade ele está tentando aliviar do Steam, ele está tentando aliviar aquela e- carga que é não saber. Mas um O que detalhe- ele não sabe? O Rafa, um detalhe, tu não acha assim, tipo, que, claro, o Matrix não, o Matrix, ele não envelheceu. Só que é engraçado tu ver os celulares Nokia, a cabine telefônica e os disquetes e vendo os disquetes dos caras, né? Os computadores, Aquele né? Nokia. Os monitores. Tipo, vamos usar, tipo, acho que a cabine telefônica é a coisa mais icônica ainda, né? E os Nokia antigão ali, né? e tal, Ali na né? esquina de casa tem uma, até hoje ativa. Existe. Até hoje tu pega e tem tom ainda. Cabine telefônica, perto da minha casa. Hoje no jornal estavam falando que todos os ordenantes estão sendo retirados. Estão sendo retirados. Esse ninguém vai deixar, não. Você que nem querer subir na árvore, ninguém vai deixar. Eu quero botar o telefone na orelha e fazer sumir. Eu não vou. O teu sonho, até hoje tu tenta. Há 23 anos tu tenta isso aí. Sempre que eu atendo, sou outro sinal e Tu desligo. botar Rafael aqui. Não, tem que ter um nickname, né? Eu acho que o maior sonho de todo mundo que tem referência nesse filme do Matrix é tu fazer download de conhecimento direto para a cabeça. Isso eu acho. Sim. Eles mostraram. Sim. Esse filme ele tem essa questão da luta, porque quem estuda luta sabe que luta é que nem aprender um instrumento, é dedicação, são anos para saber fazer aquilo. Então quem é que não sonha em plugar alguma coisa aqui atrás, fazer download e ter aquela habilidade? E esse filme mostra isso. Eu gostaria de aprender a fritar um helicóptero só fazendo assim. Só fazia piscador que nem a Trinity. Isso aí não é Carrie Estranha, não, Acho que nem Não, também. não, Carrie Estranha É Carrie Ann Moss. Karen Moss. Isso. Aliás, o filme começa com a Karen Moss. Isso, mas isso de tu pegar ter uma aprendizado, hoje tá passando, não sei se a escola de música onde eu tive 1 ano e meio de aula de guitarra. E eu pensei, sabe que podia baixar um download já aqui. Mas ele também foi Johnny Mnemonic, né? Que levava dentro E aí o Kenny Reeves, né? sabe, baixar um Jimi Hendrix, um Jimmy Page. Um spoiler alerta. Eu vou entrar e sair de uma série em 10 segundos. Lock and Key, Netflix. O cara abre uma porta que é a mente dele, joga um livro, quando ele fecha, ele lembra, ele sabe toda aquela informação. Mas sabe que... Apoiado em Matrix fazendo download de informação. Mas falando do filme do Matrix, vocês ao menos eu revendo ele esses dias, ontem, né? Aquela coisa que eu menti, né? Eu vi ontem. Isso é cinema de peso. Eu já vi algumas vezes. A minha cabeça sempre me capude, como diria o Didi Ontem Mocó. foi só mais uma, então tudo Eu vi mais um. Daí, vocês não acham assim que... Eu acho muito interessante o início do filme é meio James Bond, né? Porque tipo, é uma entrada triunfal, né? Começa a galera, o diálogo no pronto. Tipo, a questão da ação, né? Da ação, porque quando chegam os policiais, mas uma menina que está lá, uma mocinha, e daí, cara, nesse momento o agente Smith, né, que depois a gente pode explicar quem ele é, chega, nesse momento todos os seus guardas são mortos. Cara, daí tipo, e começa aquela loucurada, ela começa a subir nas paredes, e ela não é a menina do... E a primeira cena bullet time que acontece no cinema, que foi propagado, foi popularizado pelo Matrix, mas já tinha acontecido 1 ano antes no filme Perdido no Espaço, que é aquela cena que fica em câmera lenta e gira a cena em câmera lenta. E ela começa ela no ar, ela chuta, ela faz aquele golpe Karate Kid isso, no ar. Da águia, né? Da garça, né? Golpe da garça. Golpe da garça. Karate Kid. Isso, ela chuta. Um dos 4 Oscars do Matrix foi por causa de efeitos especiais. Golpe da garça no slow motion, né? Tá, mas o Matrix tá aí. Não, tô dizendo que eu acho muito legal. Eu acho que até começo é lembra uma muito coisa bom. de James Bond, até o Steven bom. Spielberg, que o Steven que eu gosto muito, que eu gosto, ele sempre fala que o sonho dele foi fazer o Indiana Jones, porque ele queria fazer uma cena de James Bond. Eu acho que o Matrix começa uma cena de James Bond, sabe? Tipo, é uma coisa assim, tipo, tu já começa chegando, sabe? Tipo, a ação já começa ali, daí do nada, chegando, daí a Trinity, faz todo aquele rebuliço, acaba com toda aquela... Só que ninguém sabe precisa de ajuda pra fugir, ninguém sabe do que é. O cara que viu aquele filme no 199 não sabia metade das coisas. O cara que chega sem ler sinopse. Chega não, simplesmente é uma baita uma lutadora de artes marciais e tal, que destruiu aqueles caras todos e tal. Daí corta pro Neo, né, e tal. E daí tu que é um cara mais ou menos da área, o que o Neo é, o que está fazendo de errado?
Ou de bom? O Neil, ele é um programador, trabalha com computadores, programação numa grande empresa, e de noite ele é um hacker, ele vende softwares para fazer invasão de computador, para fazer as coisas criminosas. Né? Não parecia ali que quando vai a menina do coelho branco no ombro e aquele Totalmente pessoal- do Lewis Carroll. É uma não alusão do parecia que ele tá Carroll. vendendo uma droga. Sim, Também, porque ele diz, o cara que compra diz... É o traficante, né? Tu é meu personagem Jesus Christ, tu é o meu Jesus Cristo pessoal. Pois é, porque ele trata como tem se fosse uma vídeo droga. de ser- alguma é um sketch, coisa né? assim, da droga mesmo, sketch, até né? usado para um prazer droga. Sim, aquele E eu acho que programa, tem né? razão, principalmente porque Claro. depois que a gente sabe que na verdade eles estavam numa simulação neural, a Matrix simulava o efeito de droga em quem recebia Talvez, aquilo. pode Tem ser. toda a razão. Ele dizia Tem assim, toda ó, a razão. o Matrix seria um mundo alternativo, um mundo paralelo. O Matrix foi a verdade que colocaram nos seus olhos para te enganar. Foi uma fantasia que colocaram diante dos teus olhos para te Sim, enganar. eu Na vi esse verdade. filme, foi show do Truman, né? Que tu é um escravo. tem. Na Matrix, nós éramos escravos, todos éramos escravos. Por quê? Porque quando nós tentamos apagar o sol para as máquinas que nós tínhamos criado com inteligência artificial, não tinham mais energia, a gente apagou o sol para ter energia delas. Elas descobriram que existia uma outra fonte de energia, Que somos o nós calor mesmos. do corpo humano. Somos nós Então mesmos. elas passaram a fabricar calor do corpo humano conosco. Mas a gente morria fácil. Para nos manter, eles passaram a gerar no nosso subconsciente uma alternativa de muitos séculos ou décadas antes. Não chegou a ser, acho que um pouco mais Muitas um pouco décadas mais de um antes. século, Um pouco mais de um século antes do nosso Que mundo foi como é hoje. o 99 apresentado era o 99 que já era tinha caótico, acontecido. já era caótico. E né? aí, com os mundos, com as dificuldades do mundo, com a realidade como nós vivemos sim, hoje, claro. sem desafios, nós não Sim. vamos para frente, as máquinas entenderam que com isso a gente se mantinha vivo. E se a gente se mantivesse vivo, a gente dava energia para a Matrix. Aí vamos falar Mas como. essas máquinas eram tão filha da puta. Elas fizeram gente muito rica e muito pobre. Exato. Ela manteve toda a estrutura social. Será que o Matrix tem relação com o Terminator? Sim, Total. sim. Eu acho total. Tem relação porque é Como um é que é o conceito, Terminator? Como é que é o... É a revolta das máquinas, né? Uma das máquinas, um né? conceito de criar uma inteligência a ponto, tão inteligente a ponto da máquina descobrir assim, ó, tem um probleminha nesse mundo aí agora que a gente pensa, o ser humano. E eu já volto antes, a 1968 com 2001, antes desse espaço. O HAL, como é que é? O HAL 2000. O HAL já foi a primeira máquina que se rebelou contra a humanidade. Posso né? falar uma curiosidade rápida de TI do HAL? Claro. Por que o nome dele era HAL? Daí eu não sei. Porque eram as três, eu só sei porque eram as no três computador. letras antes de IBM. Opa. H-I-J HAL. Não. IBM. IPA. Eu Corta. Não, tem a ver com isso. Depois tu corta. Não, Tem. Não vai cortar. Não Tem vai a ver cortar. Vou cortar um caralho. Tem a ver com isso. Irmão é bullying sempre. Era Então, HAL? assim, Era HAL, né? HAL, alguma coisa. Qual é a letra depois de LM? Depois de HEI? IBM. HAL, claro, B! Tá certo! IBM. Ele acertou. Eu me confundi, eu me perdi, que fica até nervoso. Mas é isso, ó. A HAL foi uma referência à IBM na época, que já era muito forte. Era muito Não, forte. a IBM, 68, né? a IBM, 68. IBM atuou na Segunda Guerra Mundial, né? Que ela ajudou os nazistas a fazerem fazer o Enigma? código. Não. Não, pra fazer tipo, digamos que um censo, né? De quem O censo de quem deu, né? IBM, registrar os Falando Isso. nisso, tu viu a história daquela? É verdade a história. Agora vamos falar dos ícones. O homem, aquele que desvendou o enigma, aquele homossexual inglês. O Cumberbatch fez no O cinema. Cumberbatch fez no cinema. E É ele, história 100% verídica. e ele- O ostracismo por ser homossexual. Por ser homossexual, ele Sim. ia preso, ele optou por se suicidar. Daí ele comeu uma maçã com Envenenado. veneno. E a Apple tem a maçã mordida em homenagem a ele. Nossa, eu não sabia. É isso, eu não sei. E o risquinho da maçã em cima da Apple, se tu encaixa na Apple, fica fechado. O filme é o Caule da maçã. o filme com o Eu não Cumberbatch, sabia né? disso, cara. Fantástico, Que era né, O filme é contado, o filme com o Cumberbatch, né? O nome do filme mesmo é... É alguma coisa que... O nome é...
Tá, mas enfim, A gente já vai lembrar. Mas já uma coisa, um questionamento que eu faço para vocês, como o século XX, né? É engraçado que o século XXI, ele não pega muito a ficção científica do século XX pegava muito essa questão das máquinas dominar os homens, né? Mas não era máquinas assim, tipo, eram máquinas gigantes, assim, tipo, eram raios, eram monstros, tipo, o Servidor do Futuro falou, Matrix também, eram coisas tecnológicas gigantes e tal. E era sempre sombrio, né? Era uma coisa feia, né? A Terra ficava um apocalipse, né? E tal, uma coisa feia. E tipo, uma coisa que eu fico pensando, nada disso se concretizou, entre aspas. Porque na verdade, hoje em dia a gente é refém disso aqui, né, cara? Isso aqui, né? É uma maquininha meio pequenininha, né? E não precisou de um raio laser jogando coisa. Eu gostei que o Matheus explicou por que o mundo é sombrio. Eu gostei disso. O Morpheus fala que eles descobriram... mas é a questão do sol. Mas tipo, a questão, tipo hoje em dia, tipo, a gente nunca virou escravo de máquina, assim. A gente é escravo hoje, mas hoje... Nós somos mais escravos do que nunca. Nós só que escravo disso aqui, ó. Não é máquinas que nos destroem, assim, e nós temos que esconder no subterrâneo, no escuro, no esgoto, comendo comida ruim e tal, como diria... Quem sabe não é essa. E tem uma teoria, das né? máquinas, que nem do diabo, o segredo do diabo é que não acreditem nele, né? Quem sabe as máquinas entenderam que o segredo não é dominar, é só criar uma dependência naquele limite, como nós temos hoje. Sim, não. Uma dependência naquele limite. Só que vai ver como a gente acha que ainda está no comando. Mas o cinema dos anos 80 tinha esse negócio do apocalipse, né? Qualquer filme, tipo, até porque tinha aquele medo da Terceira Guerra Mundial, né? Que a bomba ia destruir tudo. Né? Hoje a gente não tem mais tanto medo da Terceira Guerra Mundial. Tem, mas não tem, né? Mas quem viveu 70, 80, 60, 70, 80, tinha muito medo. Nós tínhamos medo que mais próximo da puta ia chegar aqui, ó. Qual botão é esse aqui? Ó, um russo, um americano bebão, chegar... E explodir tudo, né? Nós não vivemos a Segunda Guerra Mundial, mas quem viveu nos anos 70... 80 também, no dia seguinte, no dia seguinte também, né? Mas vamos voltar pro Matrix, então. Mas tem que começar a explicar o porquê que essa pessoa, o Neo, ou antes esse outro nome que ele tinha, Thomas Anderson, ele começou a ser uma pessoa interessante para dois lados desse filme. Então, isso tem que ser falado agora. A questão é que as referências... Esse filme começa a mostrar as referências de Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas, do Platão, né? Simulacros e simulações, e tantas outras referências, a caverna, porque ele faz são referências inteligentíssimas. Sim. O filme que parece raso não é, no sentido de roteiro, porque ele explora muito essas referências nesse sentido, no sentido de que nós estamos diante de um Salvador. O mundo do Matrix não sabe que ele é o Salvador, mas o outro mundo sabe, entende? Que ele é um possível Salvador. Mas ao mesmo tempo o Exterminador do Futuro também tinha essa lógica, né? Também tem a mesma lógica. E antes disso, tantas outras histórias se inspiram no Real Salvador que já vem. Sempre, né? Isso vai continuar científica sempre pensar no Salvador, né? Eu perdi uma parte eu confesso que o terceiro eu nem tento entender porque. O terceiro rachado do primeiro. Para mim não existe terceiro, para mim existe o primeiro e o segundo rachado no meio. Mas vamos lá. Verdade. E o quarto é divertido. O quarto foi só a Lana. O quarto, a Lili nem participou. Foi só a Lana que participou. Mas eu digo assim, o primeiro, eu ia até ser humilde dizer o primeiro e metade do segundo eu consigo acompanhar. Depois eu me pergunto, como que estas outras pessoas saíram, deixaram de ser pilha, Morfeu, Trinity e aí? O filme não fala disso. Quando o filme mostra que o Neo... o que acontece? Só para voltar então, né? O Neo, incomodado com isso, um dia ele é contatado. Por quem? Pelo computador. Como eu gosto do computador. Ele sabe que tem um vazio. Ele sabe que ele está em busca de algo que nem todos nós. Ele sabe que tem algo mais. Sim. Ele busca por algo mais. O sentido da vida. Isso é uma das referências do sentido da vida. O Neo busca um sentido. E ele se identifica muito mais como Neo, aquele alter ego dele que trabalha no que hoje nós conhecemos como Deep Web. Só que na época não existia esse termo. A internet estava assim, chegando no Brasil, inclusive, era inicinho, do que como o Thomas Anderson. Sim. Então ele aceitava ser Thomas Anderson para seguir as regras sociais,
mas ele era um sabia, Neo. ele também não sabia também. Mas ele sabia que existia alguma coisa, ele só não sabia o que era. Ele tá investigando. Né? E aí ele é contatado pela Trinity, pelo Prompt de computador. E o Morpheus já era um clássico, né? Já era. Era o homem mais perigoso da Terra, né? No mundo do Thomas Anderson, ele era um terrorista. Da Terra. Mas ele idolatrava o Morpheus. Pro nosso espectador, Trinity Carrie Ann Moss, que foi a primeira mulher que apareceu, que nem foi falado aqui. Isso, ela começou chutando. Começou ela, de roupa de couro, matando a pau. É que a Moss que não juntou a pessoa ao personagem é a advogada da Jessica Jones. Ela é a né? advogada mesmo, atriz, fez Amnésia antes do Christopher Nolan também. Isso. E o Morpheus, que já passou, que é o Lawrence Fishburne, né? Excelente, aquela voz dele narrando o que é a matriz. Aquela carinha dele, né? O Lawrence Fishburne já tá lá, ele estreou em Apocalipse Sinal, em 79, que a gente falou aqui já. Um garoto, né? Garoto, 14 anos de idade. Mais um livro seu de peso, né? E aí, então, o Neo a procura, um dia ele acorda, dormindo ele acorda, o computador falando com ele. E ele tenta falar com ele, e aí o computador diz, ding dong, e aí some, e aí toca a campainha. Ele vai lá e é um pessoal comprando o que é a simulação das drogas do sistema. Sim, que é o disquete. São os disquetes. E aí ele dá e diz, ó, se tu for pé com isso, tu não me conhece, tal. Explica pro pessoal o que é um disquete. Não tem como. É impossível. É o irmão bem mais velho do pendrive. Tá entrando bem uma mais porra velho. aí. O pendrive tá difícil de explicar hoje em dia. O pendrive é difícil, é verdade. Ele tem razão. E aí quando ele diz assim, ó, só que o computador falou pra ele assim, ó, siga o coelho branco. Né? Referência a Lewis Carroll, né? E aí ele some. Aí toca a campainha, o cara vai lá comprar, ele tava esperando, o cara já tinha um negócio, então ele tava esperando aquela visita. E aí ele vai, vamos pra uma festa conosco, ele diz assim, ó, não quero ir. Daí a mulher diz, que tu acha que ele não tem conosco dela, se abraça no namorado e diz assim, ó, eu acho que vai ser legal. E ela tem tatuado um coelho branco, referência ao coelho do Alice no País das Maravilhas. Quando ele vê aquele coelho, ele vai. Nesse dia, a Trinity, que entrou na matriz e virou a Trinity, que nem a gente viu de calça de roupa de couro, aborda o Neo e fala com ele. E diz, eu sei o que tu tá procurando, uma coisa que te tira o sono, que tu não consegue dormir, tu quer saber o que é a matriz. Eu não tenho como te responder, a matriz só tem, tu tem que ver com teus olhos. Mais adiante, ele é abordado, ele tá no trabalho e de novo invadem o computador dele e falam pra ele, tá vindo um pessoal te procurar, foge. E vocês já notaram que esse pessoal... Telefone. Ele recebe um envelope com um telefone dentro. Isso. E aquele telefone da Nokia é maravilhoso. E abriu o negócio, e as vendas da Nokia aumentaram absurdamente depois. Vocês já notaram que tipo, o Mr. Smith é muito parecido com o Men in Black também, né? Aquele negócio dos FBI, mas né? É isso eu ia falar. Totalmente. O pessoal, os policiais que é o Hugo Weaving, né? Que ele fez Priscila Rei do Deserto. Ele é a Priscila. Ele é Priscila, né? Ele é Priscila. É o terninho preto. É o terninho preto, gravatinha preta, camisa branca. É o uniforme do FBI, né? E Smith, por que Smith nome? 2 anos antes. Silva. É o Silva. É o nome mais popular. É o João Silva. Eles não são ninguém, eles estão tudo na matriz, não são ninguém. É tudo parecido. É o João Silva, é o Zé Ninguém. É o Silva. Uma cena que eu revendo eu achei maravilhosa, que qualquer filme normal de um herói, o Anderson, o Neo, aquela cena que ele vai tentar passar da janela para fora. Se fosse um filme normal, ele ia ser um herói. Ele ia conseguir, mas não. E por que ele não passou? Eu ia me cagar de medo. Eu ia voltar na hora. Quem é? Mas por que ele não passou? Ele não passou porque ele não tinha confiança. Porque daí, sim, e aí, quando ele não sabia, ele não fazia ideia que ele era o Neo. Sim. Ele se chamava de Neo, mas ele não entendia nem por que ele se chamava de Neo. O que eu tô fazendo aqui? Por que estão prendendo? E aí entra uma das maravilhosas referências de tecnologia que entra nesse filme é quando o Agent Smith, o Hugo Weaving, pega ele e leva pro interrogatório. E ele faz, cara, aquela cena quando ele diz assim, ó, como tu pensa em reclamar, em pedir teus direitos se tu não pode falar? Daí ele fala assim, ó, daí o Hugo Weaving fala assim, ó, o Hugo Weaving só fala assim, ó,
Dá uma risada. Cara, o programa de computador é irônico, faz assim, ó. E aí começa a sumir a boca dele e eles colocam um bicho que entra nele. Sim. Aquele bicho é um backdoor. No mundo de computador, um backdoor é um programa que fica rodando dentro de ti sem tu saber que ele tá lá rodando. Que loucura, né? Tá. No computador, né? No computador. Mentira, dentro do computador. Né? Dentro de ti. É que pra mim computador é mesmo. Ah, bom, mas daí é e aí, uma atenção do teu braço. O backdoor é um programa de computador, obrigado, mano, tem razão. Ele tá rodando ali dentro e tu tá trabalhando, tu abre os teus e-mails e atrás tem um programa mandando informações tuas para um hacker, para um... Digamos que é um criminoso, espião, né? Um criminoso. espião. O espião pode até estar gravando as coisas que tu escreve. Se tá gravando as coisas que tu escreve, inclusive tu tá entrando no teu e-mail, tá colocando tua senha, ele tá mandando tua senha. Isso é um backdoor, é uma porta dos fundos. É uma forma de tu entrar no sistema e pegar o que a pessoa está fazendo. Isso é que a pessoa ser humano, ele tinha dentro dele, na matriz. Mas vamos falar como um filme, aquela cena da boca pra época era espetacular. Nossa, sumiu a boca dele. Cara, mas o que me chama... E ele acorda perfeita, né, no começo dessa cena é que o cara diz como tu não pode falar e antes de começar o efeito ele faz... Com a boca normal, ele tenta mas não fazer a ação e começa a fechar a boca dele. E a boca começa a fechar. Velho! If you're unable to speak. E aquele Yugurinho tem uma dicção maravilhosa. Então, o jeito que ele fala é boa demais. Tem, cara, e aí ele é novamente interceptado pela Trinity e pelo resto da equipe que começa a aparecer, né? Começa a aparecer. Da equipe, a equipe que a gente vai falar. E aí ele... Então é levado e dito, tu tem certeza que tu quer? Uma hora ela abre a porta e diz, tá ali a porta. Tu sabe esse caminho. Esse caminho é o caminho que tu já conhece. Tu quer ir nesse caminho, tu quer conhecer, saber a verdade. Sim. E aí ele fica. E aí eles colocam um aparelho nele que arrancam um bicho verme de Chuipa pelo umbigo. É verdade. Cara, que é o verme, que é a sensação que ele teve. Uma taturana gigante. A sensação que ele teve como ser humano, como ser humano. Cibernética, né? E eles passam antivírus no Neo. Eles passam antivírus na vida real. E tiram para poder conhecer o Morpheus. Morpheus. Lawrence Fishburne, em uma atuação que eu achei fabulosa. Fantástica. E fabulosa. O encontro dos dois é muito bom. Vieram trabalhar de novo no John Wick. Também. Juntos. Verdade. Dobradinha que deu certo. Mas a cena do Neo e o Morfeu... Morfeu vem do sono, né? Morfeu vem do sono. O Neo passava as noites acordado. O Morpheus estava lá, o Morfeu estava lá à noite junto ao Neo. Não, e aquela cena, tipo, ele é meio direto, né? Ele pergunta, até virou uma coisa da cultura popular do cinema, a pílula azul e a pílula vermelha, né? A pílula azul seria o quê? A pílula azul, ele volta para a realidade, continua levando o lixo para fora de casa, continua trabalhando com Thomas Day Anderson na realidade que ele trabalhava. E a vermelhinha? A vermelhinha ele vai descobrir quão fundo é o buraco do coelho. E ele escolhe... De novo, referência a Lewis Carroll. A vermelhinha... Uma pergunta para vocês escolheriam qual? Eu escolhi a vermelha porque essa é a referência maior. Eles fazem ao mesmo tempo hoje. Eu achei, tipo, chegasse o Morfeu pra ti, tu tem uma vida, tu tá tomando um vinho maravilhoso, conversando com tem um irmão... Hoje agora aqui eu tomava azul, eu não quero mudar isso aqui. Então bem. Eu tô aqui no cinema de peso, hoje eu não dava. Mas depois cinema de peso. Essa referência é engraçado, né, cara? Eu tomaria na hora, assim. Essa referência filosófica que eu falo que muitas vezes o que acontece com... Quando nós entramos em agremiações, como um clube, como uma igreja, como qualquer instituição, partido político que tu começa a te envolver, o que acontece? Quando tu tá ali no bastidor, tu é um azul ali, tudo é maravilhoso, até a hora que tu começa a entrar na área vermelha, na área do conhecimento, da profundidade, e tu te decepciona,
tem desafios, Claro. e muitas vezes tu acaba te afastando dos lugares, né? Então as pessoas falam para muita coisa que a ignorância é uma bênção, porque a gente sofre com o conhecimento do mundo, né? Que perfeita frase. Que o Cypher fala, isso eu chegar, né? Isso, quando ele come. Não, e exatamente quando ele está falando um vinho maravilhoso, quando um filé bem mal passado, né? É uma benção. Eu sei que é uma coisa neural na minha cabeça, isso não tá... Porque isso vai chegar, tipo, o que era a vida deles na vida real? Era comer uma comida horrorosa, Uma pasta, uma água ruim e Era uns mingau roupas podre. eles eram até feios, né? Tanto quando eles botaram, eles eram aquela coisa, eles homens Eram os lindão, né? couro, né? O óculos não tinha. O óculos. É engraçado que tipo, é o paradoxo do Matrix ainda, porque na verdade a vida que eles pregavam ser boa era, pra nós era ruim, Deixa eu né? perguntar uma coisa, eles eram avatares, então. Em 99 eles já eram Total. avatares. Total Importante isso. Total avatares. 99 já eram Total avatares deles mesmos. Só que vamos combinar, o Neo foi corajoso e tomou a vermelha, né? O Neo tomou vermelha porque ele não conseguia dormir. E o Morpheus, o Morfeu, o rei do sono, sabia disso. Sabia que ele não conseguia dormir porque ele não analogia, podia, né? ele precisava da verdade. E a transição. E quando ele começa tomou a nele. vermelha, a cena do espelho, bom, eles ganharam 4 Oscars, um deles de todos efeitos técnicos, né? especiais, porque ele toca no espelho e o espelho, porque eles agora tem que esperar, é como quando tu toma um analgésico e tu sabe que tem que esperar alguns minutos para fazer o efeito. Ele toma a pílula vermelha e daí ele pensa, vai acontecer alguma coisa agora. Vai acontecer alguma coisa agora. Ele fica naquela coisa, e aí o pessoal diz, não, agora tem que esperar. É que nem você tomar uma aspirina. Não, e né? também- Vai ter que esperar fazer efeito. E aí enquanto ele está esperando, ele olha no espelho, ele tem uma coisa estranha aqui dele, toca no espelho, Mas o espelho pós, se mexe que nem um líquido. Rafa, mas o pós também é incrível. A questão dos casulos de energia do Quando Matrix, né? ele acorda. Bom, Eles têm que achar ele, né? Eles não conseguem achar ele, né? Eles começam eles atrás precisam, dele, mas né? a pílula vermelha só existe para um motivo. A pílula vermelha é um código de computador que acaba sendo infiltrado, hackeado dentro do sistema para localizar onde o corpo de Neo está. Porque senão eles não E tem conseguiriam milhões de resgatar. corpos que sendo sugada a energia, né? Só um detalhe, outro filme de ficção científica fala sobre isso aí, invasores de corpos também, né? Sugavam a energia dos homens. É um filme com Body 56, 76, 80 e poucos, vários invasores de corpos que já pensavam nesse. Né? Acho que as irmãs ou irmãos na época já pensavam nessa questão nenhum homem é mais de sugar os corpos. Eu vou acabar com vocês agora. Esse filme tinha que durar 15 minutos, cara. Porque na hora que abre a cápsula, vem aquele robozinho, pega ele aqui assim, tinha que fazer croc na cabeça dele, porque ele é uma pilha estragada. Então tá, 15 minutos de capturar Caçadores da Arca Perdida. Tira o Indiana Jones e toca todo o filme. É igual! Ele não consegue resolver nada! Cara, Tá, continuando, voltando ao... mas por que o bicho não matou a pilha ali, cara? Aquela pilha é velha. Porque existe um negócio chamado no computador chamado procedimentos. Quando acontece alguma coisa, a linguagem de máquina tem que executar uma função. Para eles, era jogar naquele esgotão. A pílula era um vírus que desativava aquele corpo e fazia ele parecer que ele tinha morrido, e aí a Matrix fazia assim, ó, morreu, vou jogar fora. Daí morto, ele cara. jogava fora, e aí como ele sabia onde é que estava, a nave, qual é o nome da nave? É o Nabucodonosor, que é a famosa- ia lá e buscava o corpo, e era assim. E nesse momento eles explicam como que o Morfeu, que a Trinity já tinham saído da Um Matrix. pouquinho antes. As desconexões que fazem da cabeça dele, da coluna dele, né, Cara, aquele barulho parece... Cara, aquilo dói na gente, né, cara? Aquilo é uma hackeadiana na nuca. Mas sabe que existe uma vertente filosófica que acha que eu não sei, eu não vou me aprofundar porque eu não me aprofundei. Eu ouvi alguma vez que antes do Matrix que existe isso aí. Que na verdade tudo que a gente vive, na verdade, a gente já é um programa, na verdade. Tipo, o Chico não existe, tu não existe, eu existo. Não, ninguém existe, na verdade, na face da Terra. Tipo, na verdade, já está tudo programado numa coisa. Existe O programa te antes deu do profundamente. Se eu te digo que tudo que tu está vendo aqui nesse momento é passado, porque até a luz chegar a gente já passou uns milênios de Sim, segundos. claro, na questão científica. A gente começa já a pensar isso. É. Né?
Né? Então, Mas eu me lembro que Você deu um aqui hoje. Hoje, olha! Mas eu me lembro, né? Como que... quem te viu aqui? Quer beber? Tem que colocar no vídeo do Matei Mauro. o professor de filosofia que uma vez eu tive uma aula com o professor de filosofia, Mas não o me lembro, Pedro- não me lembro que época, e eu tenho um amigo meu que é muito Sim. fã. Eu Não posso lembra citar, a época? eu Pagou? posso citar um amigo meu. Queimou o neurônio? Eu posso, o Camilo Negri, ele vai assistir esse programa até o fim, porque ele diz que ele assiste os programas, Opa. ele deixa rolando e não assiste todos. Ô, Camilo. Camilo Negri. E um primo nosso. Hoje é Matrix. E um primo nosso, que assistindo com a namorada o show de Truman, olhou pra ela no meio da sessão. Olhou pra ela no meio da sessão e disse: eu sei que vocês fazem isso comigo na minha vida. E saiu e deixou ela no Nossa, o cinema. cara se assustou, cara. Não vamos continuar falando sobre isso. Vamos voltar para o professor, cara. Vamos voltar pro dia dele de novo. Uma coisa que eu quero Boy Marley. pegar no nosso cosplay de Bob Marley aí, tentou falar. Nós vamos falar sobre... Ele tentou cantar o Bob Marley, tá? O cover, então. Só tentou outro que chamar de Vamos lá. Isso Vamos lá. A Trinity não está batidada hoje. A Trinity deu um pau nos policial, depois o Neil foi pego, vírus no umbigo, saiu, tomou a pílula vermelha. O Morpheus explicou tudo pra ele. E aí apareceu como? Ele viu que na verdade o mundo Tinha acabado. tinha acabado há muito tempo. Em 99. Não, tu ia falar do Nabucodonosor porque ele acorda nessa nave. É que é a nave, né? Que tu ia falar. Eu queria falar da nave porque é o seguinte, porque é uma coisa que nunca... A nave foi criada em 2069. Ou seja, vai ser criada daqui a alguns 40 anos, mais ou menos. Ainda chegamos lá. Será que ela vai ser criada? Não é que nem de Volta ao Futuro, que nós já chegamos no futuro. É verdade. Nós não vimos aí no filme do Eu, Júnior. até eu ia contar uma piada pra vocês sobre Viagem no Futuro, mas vocês não botaram. Só pra... Isso são irmãos com as piadas internas dele, né? Mas é cinema de peso também. Mas morreu de rico. Sensacional. Exterminador 2019, né? Já foi, né? 2019 já Sim, foi, já né? 2001 já Tá, foi. vamos perguntar pro nosso professor aqui no Magnânimo, o diplomata bacharel aqui. Opa! O engenheiro, gente polida aqui do lado. O cara sabe muito. Ó, a turma do Didi, a turma do Nabucodonosor era o Apoc, né? O Apoc, Switch, Cypher, o Tech, o Dozer, o Mouse e até a Trinity eu botei junto. Tu falou que tem uma referência Morpheus, Deus do Sono, já foi bem explicado aqui. O Neo, porque nós vamos falar adiante que ele era considerado um possível escolhido. O novo, né? Ele era o novo, né? Aí nós temos o Smith, já falamos, o Silva, então eles não o eram Smith importantes, porque eles eram um e eram muitos. Qualquer um era um e é muito referência. Aí sim, aí nós vamos pro o Tank. Tac. Não, é Tank, era Tank. Tanques são repositórios de dados, onde podem rodar programas ou apenas armazenar dados. Cypher é uma forma, é um dos muitos métodos de criptografia de dados, que foi o traidor. O Judas? O traidor, o Judas. O Cypher foi o Judas. APOC, esse é um nome genial, porque esse é um nome um pouco mais difícil. Todo o computador, essa câmera que está nos filmando, nossos celulares, eles medem um tempo baseado numa data específica, hora, minuto, segundo, centésimo de segundo, de 1969 alguma coisa. E a partir dela calcula tudo até hoje. Nasceram assim, os computadores não tem o que fazer. É isso. Não existe como calcular senão assim. Então existe o Epoch Time, a partir dela você calcula todos os dados até hoje, do nosso celular e do que cuida dos mísseis nucleares por aí. Sim, mouse é fácil, switch são aqueles locais onde tu tem todos os cabos de rede, de uma rede de computadores são ligados numa central para se comunicarem no mesmo switch. Então todos esses personagens, e Dozer, eu não faço a menor ideia, mas como o Dozer, calma, como o Dozer não nasceu na Matrix, o Dozer nasceu no mundo real, talvez essa referência não seja de tecnologia. O Trinity, mas eu não sei. Só pra quem o Trinity vai ver que tá nesse Rio, o Bud Spencer também, né? Pode ser. A dupla Trinity maravilhosa. Pode ser. Porque eu confesso que eu fiz uma pesquisa para estar preparado para a audiência e não achei uma referência da Trinity. Bud Spencer porque o nome Trinity. Então, comentem aí. É assim que fala com o YouTube? Isso. Comentem aí. Por que Trinity? Talvez você saiba. Trindade, né? Trindade. Pode ser. Trindade, pode ser.
Trindade. Faz sentido, uma referência à Trindade. Morfeu, Deus, Neo, o próximo escolhido, e ela Pode o ser, intermediário, pode ser, o mensageiro. pode ser. Isso. Pode ser, ela pode ser o mensageiro. cara. Mas eu não sei, que legal, eu nunca tinha visto isso, que legal. Trindade. Faz todo sentido. E o Sião? O que representa o Sião? Sião, Sião. Sião, mas... Não, eu vou dizer pra você, sem colar, Sião Pode colar. era a fortaleza Pode colar. jebusita, próxima a Jerusalém. Isso. Sim. Que hoje é tem um confundido com bíblico, os né? montes Sião, tem um bíblico, é uma sensação. Nós falamos há pouco dos Hoje as Sião músicas- no Alceu Arábia, Aliás, né? tem uma música Babylon, né? Babylon of Science, que é do Bonnie. Zion, chama de Zion, que é Sião. Babylon of Science. O Brás é Sião. Que a música é proibida de tocar em alguns países Bob do Oriente. Marley cantou Zion algumas vezes. Isso, Zion. é proibido de tocar em alguns países do Oriente Médio, né? Porque remete ao judaísmo. Zion, né? A questão é que Isso. a questão é que Sionismo. nós estamos falando hoje do Matrix de 99. Depois foi feito as irmãs Wachowski, na época irmãos e irmãs Wachowski fizeram esse filme maravilhoso e todo mundo que viu pediu bis, pediu não, a gente não pode ficar só com isso. Então eles fizeram a lá Peter Jackson, que gravou os 3 Senhor dos Anéis de uma vez só que eles gravaram as 2 partes de uma vez só e cortaram no meio, por questão comercial e por questão do tamanho. São filmes ruins. O 2 e o 3? Eu acho que são filmes ruins. A ação é Take boa. five. A ação é boa. A ação é boa. Mas são filmes mais confusos. A prática é mais, boa. né, Nenhum ainda, o 2 e o são 3, chatos. o 2 e o 3 não foram gravados em Sydney. E todo mundo que pensa que foi gravado em Sydney porque a luz de Sydney é mais bonita, estão enganados. Eles pouparam 35 milhões de dólares gravando em Sydney, em vez de gravar nos Estados Unidos. Tá, mas o 2 e o 3 já não tinham problema de dinheiro, gravaram tudo eu- na Califórnia. Eu tenho uma frase no Cima de Peso seguinte, mas voltando pro filme. Voltando, não, mas é o filme, só que o 2 e o 3, mas voltando pro um. O que tu acha assim, tipo, do. Agora uma coisa que me pegou, sabe que o vinho também pega até a gente. Ele encontra o oráculo antes de treinar, ou ele treina antes do Olha só, olha que já viu 30 acontece. vezes, né? Quando Porque ele... assim, só uma aqui, tem um recorde. O Chico viu 100 vezes The Wall. Tu viu 30 vezes Matrix, tá? Tá 70 vezes a menos que ele, mas tá chegando. Pessoal, eu quero parar de falar disso, eu quero falar de The Wall agora. Não, tô Tá, brincando. não, eu quero ver o treinamento antes do oráculo, eu não lembro. O que acontece? O Neo, o filme mostra pouco tempo, mas imagina um cara que ficou desde bebezinho até grande, sem mexer os músculos. Ele por muito tempo, por meses, por talvez anos, ele tenha ficado se reabilitando, e aí o filme mostra acupunturas do corpo dele para estimular os músculos. Quando ele abre os olhos, ele diz, eu não estou enxergando nada, porque... Daí ele fala assim, ó, tu nunca usou teus olhos. Treinado, né? O Neo falou, tu nunca olhou os outros olhos antes, como é que tu vai querer enxergar alguma coisa? Então eles tinham tecnologia para estimular as musculaturas. Isso foi com as mulheres. Como é que ele não viu isso antes? Então, depois que ele estava pronto, Eu vou ser morto. ele foi levado para consultar. Aí eles mostram algo que o filme não tinha falado ainda, que é o oráculo. O oráculo é esse treinamento. O oráculo, a Glória Foster, uma Espetacular. atriz de Hollywood, É, da tá Broadway, muito- da tá Broadway, muito- tá que já muito estava bem. já nos Tá seus muito áureos bem. anos, né, adiante lá, muito bem. Infelizmente veio a falecer Faleceram até. e não teve que ser substituída lá no Matrix 3. Isso. 67 anos, ela morreu. É, Aí eles levam, daí eles fazem tudo um mistério, o oráculo, todo mundo tá dizendo, oráculo. Ela é uma senhora negra que tá numa cozinha, uma né? cozinha rústica. É rústica, e ele Querida, esperava outra coisa. né? Tu chega lá e tu tem vontade de estar lá com aquela senhora, porque ela é Sim, simpática. uma coisa light, Ela né? tá fazendo cookies, né? Olha só, Isso. o Morpheus é rígido, é um formal, a Tríade Trinity é guerreira, formal, é guerreira, mas é formal. guerreira, né? Todo Ela- mundo ela é é guerreiro forte, formal. ela E é aí forte. ele encontra uma mãezona. mas O oráculo é uma exatamente. mãezona. É. E aí entra uma Só tô falando curiosidade. mas o Neo não tem família, né? Não tem família. O filme não retrata a família. É só ele, né? É. A única coisa que o Nil se lembra que o restaurante que ele comia ali. Comia massa que era boa. né? A lembrança dele não envolve família. Então, Isso, é. Era só o restaurante que ele comia, ele passa E aí ele chega no oráculo. Isso aí. Gente, em 99 eles falam um negócio que hoje todo mundo vê por causa da LGPD.
A LGPD não tem site novo que tu não entre, que tu não tem que clicar ali, aceitar os cookies. Em 99, para poder conversar com o oráculo, o Neo precisou aceitar os cookies primeiro. Tu entendeu essa referência? Cara, que coisa fantástica isso, cara. Agora eu entendi. Cara, A oráculo, o Neo começa a cara. conversar com ela e fala assim, ó, não, antes assim, ó, ela mostra um jarro e fala assim, ó, aceita um cookie, que é um biscoito. Cookie é biscoito em inglês. E aí o Neo pega assim, e graças a Deus, graças a tudo, se não acabar o filme ali, porque ele não ia interagir com o oráculo, ele aceitou um cookie. E daí ela falou, agora vamos continuar. E ela larga o cookie. Isso. As irmãs Wachowski na época fizeram uma referência a algo que eu fui descobrir há pouco tempo atrás. Eu descobri agora. Como me falou? Descobri hoje. O meu irmão me falou. hoje o programa. Olha, quem me falou foi o Cristiano Aquino e me disse, cara, tu já parou pra pensar assim, ó. Eu só pensei, ó. Porque como o meu cérebro explodiu por dentro, eu caí tudo morri. E uma pergunta pra vocês, e tu acha que tipo as irmãs, as Wachowski, a TV tem muito, o roteiro delas, né? Depois de Platão, isso é fácil. Tipo, o roteiro delas é tipo, elas tinham muito conhecimento de informática, né? Elas foram o que foi o Dan Brown, o Código da Vinci, elas foram para esse filme. Muita pesquisa, muito estudo, muita consulta. E talvez especialista em informática, talvez, né? Sim, porque o que acontece para esses nomes que a gente falou antes, sim, falou, é uma coisa que nunca me passou na cabeça também. Não, mas eu dei, só um pouquinho. Essa eu guardei só para agora. A risada maligna. A O criptografia. homem é perigoso. A criptografia, com o tempo, ela fica obsoleta e todo mundo quebra. Até no WhatsApp tem. Como é que era o nome do personagem que trai? Que entrega o segredo? É o Cypher, né? Cypher. Ficou, com o tempo, ele a criptografia não era boa mais. E aí ele entregou a informação. Tu tá entendendo? Podia ser qualquer um desse nome, foi o Cypher. A criptografia estava velha depois de um tempo. E aí ele entregou. E aí que entra aquilo que a gente estava falando antes. Em algum momento ele está comendo um bife e tomando um vinho e ele diz, ele já está... para aí, importante, pessoal. Para quem não viu, todo mundo viu. Então já viu. Eles conseguem, depois que o Neo sai, eles sabem um jeito de voltar para dentro da matriz e continuar naquele universo que foi criado pelas máquinas. E aí que eles começam a conseguir lutar. Por quê? Porque eles dizem assim, ó, algumas regras podem ser quebradas. Porque isso é uma coisa que nós vivemos hoje. Quando você sabe a regra do jogo, você sabe como quebrar elas. E isso eles exploraram muito bem nesse filme. Quando tu domina a regra do jogo, tu consegue dobrar ou até quebrar a regra. Falou, é incrível também aquela cena que depois que o Neo vai pro treinamento, né? O treinamento ele começa a botar, treinamentos de Kenpo, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Kung Fu, né? O Neo corta, eu sei Kung Fu e o Morpheus está assim, ó. Me mostra. Tá, uma coisa que a gente não pode deixar passar de falar sobre esse filme, cara. Os irmãos, as irmãs, hoje, elas chamaram o Yong e o Ping, que eram um dos maiores especialistas de Kung Fu de filmes de Hong Kong. Verdade. O que ele fazia naqueles filmes em 70, 80, tem uma, eu não sou especialista em lutas, legal, só que tinha uma outra luta que eles faziam. Eles faziam cenas, até o Tigre e o Dragão também. Tigre e o Dragão é muito. Tigre e o Dragão. É difícil, é o nome meio Tigre e o Dragão. Tigre e o Dragão. Eles faziam lutas tipo com cordas. A coreografia deles, com cordas. Perfeito. E em 78, 79 já fazia filmes em Hong Kong e assim. Legal. E isso aí foi puxado desse cara, o Yong e o Ping. E vocês pensaram, nós temos que chamar esse cara para esse filme. Tanto é que as gurias hoje, os gurias na época, eles chamaram esse cara para fazer esse. E é aquela cena assim. E vamos combinar, nós estamos falando do filme. O Matrix em 99. Nós somos críticos de cinema, somos, né? Não vou botar entre aspas, somos mesmo, né? A gente conhece um pouco do riscado, tá, galera? A gente viu na cabine o novo, né? O último, que foi o Resurrection. Final do ano passado foi, né? Sim. Cara, é um filme legal, divertido, como nós comentamos há pouco. Só que tu pensar 22 anos antes não chocava tanto, mas em 99 aquelas lutas chocavam demais. Aquelas viradas do Neo de bala, assim, ele virando pra cá, aqueles slow motion, hoje em dia não choca mais. Mas naquela época, cara. O slow motion que aconteceu quando
o oráculo disse pro Neo no olho Que ele dele assim, poderia virar ó, também. Neo, olha só, tu não é o escolhido. E ele não acreditava. Tu ia dar, se tu fosse escolhido, em outras palavras, ela diz, se tu fosse escolhido, tu ia dar tua vida para salvar o Morpheus, mas tu não é o escolhido. E aí, o Morpheus é pego pelo Smith. Sim. Quando eles vão lá salvar o Smith, tem a cena que é uma Salvar das o grandes... Morpheus do Smith. Sim, sim. Claro. Salvar o Morpheus do Todo mundo Smith. entendeu. Tem uma cena clássica que é, eles estão lutando lá e daí ele diz assim, ó, Trinity! E ela vira pra ele pede ajuda pra Trinity. Ele não confiava nele ainda, ele pede ajuda pra ela. E aí o agente, que não é o Smith, um agente, era menos que Silva, porque o Smith já era o bom, dá o tiro e ele faz aquele desvio. E aí uma cena clássica que é vou colar aqui, Claro. Bullet Time, a cena aqui, onde em câmera lenta, ele muito lentamente começa a desviar pra trás, e a câmera vai virando. Dezenas de câmeras fotografando. Não é. É um trilho que vai subindo a câmera, filmando ele, e muito câmera lenta. O trilho gira e sobe nele. Assim. Total Aquela coisa do Havaí, né? Tem que... É o pauzinho do Havaí que falou tudo, cara. É o pauzinho do Havaí. Ali, ó. Vai até o chão. Inclusive, E aí o Tchan já fez o Tchan no Havaí, né? O Tchan já falou isso aí, né? Só que daí tem um problema. Ele salva, ele dá a vida dele pelo morto, só que ele não morre. E o Morfeu volta pra matriz, pra vida real, pra ficar seguro. A gente falou de antes de cabine telefônica. Eles achavam uma cabine telefônica porque lá em 99, gente, não era internet da Vivo, num modem Wi-Fi. E vamos combinar, né? Era discado, era por telefone. Tu conhece esse discado. E ninguém em 99 ia prever que tipo, Não ia. A nossa vida estaria aqui, né? Não ia. E aí o segundo consegue pelo telefone voltar pra matriz. Quando o Neo vai voltar, leva um tiro no telefone e ele não consegue voltar. E ele tem que lutar contra o Smith, que ele não Daí ele resolve o super-homem, né? Ele acreditou, ele ouviu o que os outros diziam, não luta contra um agente desses, tu não vai ganhar. E ele resolve. Ele não acreditava em si mesmo o suficiente e ele se deixou levar por isso. Até que ele, nessa luta contra o agente, ele foge e é baleado e morre. E aí, lá na vida real, a Trinity fala pra ele, tu não pode morrer. Porque o oráculo me falou também uma coisa. Não interessa o que ela te falou. Ele já tinha dito que a oráculo falou pra ele que ele não era escolhido. Ele falou. E ela disse pra ele, tu não pode não ser escolhido. Porque o oráculo me disse que eu ia me apaixonar. E aí entra a história de amor. Que todo mundo tem que ter. A oráculo me falou que eu ia me apaixonar por ele escolhido. Também, né? E olha só, eu te amo. E ele beija ela. E ele... Ela beija ele, né? Ela beija ele. Numa inversão de Branca de Neve, né? Total inversão maravilhosa, inversão. Muito legal. Os contos de fadas. Clássica, ela né? salva ele na vida real e ele volta. E vocês não acham uma coisa assim, tipo, uma coisa que Eu nunca tinha percebido essa inversão, me toca muito assim, legal. tipo, revendo ele esses dias ontem. Que eu Não, ontem, que já faz 3 semanas, porque a gente gravou há 3 semanas atrás. Não, ninguém sabe isso aí, né? Loucura, né? Alguém A sabe. matriz vai saber a verdade quando é que foi. Aqueles bichinhos que entram no teu umbigo, né? Que eu não Backdoor. quero pensar, né? A porta dos fundos. Eu acho que tipo, você não acha que também o filme, por mais moderno, por mais cyberpunk, pós-moderno, sei lá o que, computador, hacker, tem um lance meio messiânico, meio divindade. Total. Meio religioso. Total, o Chico matou, cara. Sião, Ele era pra ser o Espírito Santo, Morfeu deu. Sião. Não sei se essa questão é uma coisa totalmente isso que é uma coisa cristã. Isso que é uma coisa que tem muita eu lógica. acho assim que talvez pode incomodar o cara que não acredita e tal, tipo, acho que incomoda um pouco, tipo, eu acho que poderia ser um filme até mais outsider total dessa história. Só que eu não sei qual era a formação dos Wachowski. Mas, cara, mas isso é muito implícito. Nunca pesquisei isso. Eu também não sei. Eu não sei não se se importa. Mas não, Porque funciona muito bem. Salvadores em todas as religiões. Funciona né? muito bem. É maravilhoso. É maravilhoso. Só que Platão viveu quanto? 400 anos antes de Cristo, né? Platão foi 400 anos antes de Cristo. Para nós hoje são segundos, gente.
gente tá falando de muito tempo atrás. E outra coisa, Um cara que pensou, a época de Cristo, pensou o que ele pensou claro. 400 anos antes. O Platão falou Sim. sobre a escuridão e a luz, que é a caverna de Platão. Sim. O Neo teve a luz quando ele tomou a pílula vermelha. Infelizmente vermelha, né? Podia ser azul. Mas é azul, problema de vocês, né? Azul é o Grêmio, problema de vocês. Rafa, mais uma coisinha que eu não queria perder. O Neo tá na cozinha do oráculo. Ela diz pra ele, cuidado com o vaso. Ele vira, o vaso cai e quebra. Ela pergunta, se eu não tivesse falado contigo... Muito bom, cara. Ela disse, desculpe pelo vaso. Ele falou assim, ela falou assim, não, o que vai te transformar teus miolos em massinha, em espaguete, é o seguinte... Se eu tivesse te avisado, se eu não tivesse te avisado, ia quebrar igual. Cara, em inglês ela fala exatamente isso. Não, tu não sabe, cara. Como é que tu diz isso? Não, ela só diz assim, não. Ela diz, desculpa pelo vaso, ela diz assim, não. O que vai esfarelar teus miolos é o seguinte, tu teria quebrado se eu não tivesse te avisado. Porque ela avisa antes de E aí o menino, com aquele lindo penteado, sem nenhum fio de cabelo na cabeça, quando ele tá entortando uma colher só com a cabeça. Uri Geller da referência ao Uri Geller. Aí o Neo perguntou pra ele, como é que tu faz isso? Ele falou assim, a pergunta não é como é que eu entorto a colher, a pergunta é, existe colher? Cara, é fantástico, velho. Pra quem não sabe quem é o Uri Geller, né? Quem é o Uri Geller? O Uri Geller era um picareta, né? Israelense. Israelense, né? E nos anos 70 chegava assim, ó. Eu sou jovem, né? Mas eu me lembro que tipo, ele botava as pessoas na frente da televisão e pegava uma colher e chegava assim, ó. Pela força, você não conseguia entortar a colher. Daí o povo inteiro, a manada inteira do planeta Terra, todos chegavam, tentavam entortar e quebrava. E tipo aquelas coisas vagabundas que o cara comprava em lugares ruins, né? Até surgiu o substância do Uri Geller. Tinha o jogador, o Flamengo, né? Que era jogador. depois do Grêmio. Mas quem fazia tão bom pra ser? Quem fazia tão bom pra ser o Uri Geller, cara? Porque ele Entortava. laterais. O burro aqui não caiu. Como o Cypher falou, a ignorância é uma benção. Verdade. Eu me esqueci que ele entortava, porque eu não via, porque eu, em 70 e poucos eu... Tá, eu preciso tirar essa E aí o Neo acredita, ele entende, não, é diferente. E aí ele levanta depois de um monte de tiro, porque desde o início no filme falam, se tu morre na Matriz, tu morre na vida real. E muitos morrem. Quando a gente falou que o Cypher quebrou a criptografia, e quando ele traiu o pessoal lá, ele voltou antes e começou a desplugar as pessoas. Sem programar para desplugar, Matou uns 4 ou 5. é como desligar o PC sem apertar no iniciar e desligar. Tu vai estragar o Windows. E era isso que acontecia. Não, né? Não, é que hoje não, mas antigamente era assim. Antigamente se tu desligava o Windows apertando no botão... Hoje o cara mexe o dedão, já liga de Se tu novo. apertava no botão e desligava, quando tu ligava, ele conseguia. Enquanto tava ligando, tu fazia de novo, daqui a pouco, na testeira não funcionava mais. Mesmo? E é por isso que a Matriz faz essa referência de se tu desplugar sem a reinicialização certa, vai estragar. Quer dizer que o Bill Gates então fazia errado. O Bill Gates depois de um tempo falou, não precisa mais desligar lá o negócio. E aí o Neo acorda e diz, e entende. E aí quando ele começa a olhar tudo naquilo que é uma referência do filme, que é aquele código verde, que na verdade faz referência aos monitores de fósforo verde do início, lá dos anos 88, 90, que era tudo aquele verde monocromático. Muito show. E aí ele faz essa referência, ele vê tudo assim, ele está dentro da linguagem das máquinas. E aí quando o agente Smith dá um tiro, ele diz que ele não quer levar aquele tiro, ele comanda para as balas pararem. Ali o Smith apertou o Wi-Fi dele. Ali não existia o Wi-Fi ainda, o Cybernetic S apertou. Aí o Rafa, quando o Tech voltando um pouquinho o filme, eu acho que o Tech e o Dozer estão mexendo nessas coisinhas aqui, chamadas teclado. É aquelas coisinhas verdes caindo, que é o clássico. O que significa para um leigo, assim? É que assim, ó, existe um negócio chamado... Deixa eu cortar, porque agora eu vou cortar os outros. A gente fala que tipo, eu não vejo mais aquilo, eu vejo mulher com vestido vermelho, eu vejo pessoas assim com gravata, vejo pessoas andando assim. Ele já tinha tanta sapiência do que ele tá vendo. Eu vou tentar fazer uma referência não muito difícil. Imagina tu ver uma televisão, mas tu não vê a imagem, tu vê o eletrônico dentro. Então existe um negócio chamado interface.
Não, nós TV hoje tem um negócio chamado interface. É uma entreface. Tem a face do lado do eletrônico, que é um monte de fio que a gente não entende, e um lado do nosso do que nossos olhos entendem. Sim. Isso é interface. No computador é a mesma coisa. Nós nunca vamos entender o que está acontecendo dentro de um computador. Mas então eles fazem existe uma entreface. Tem a face para o computador e tem a nossa face, que é o que os nossos sentidos entendem. Então é isso. Então, naquele momento, ele já estava trespassando a interface do olho comum, estava conseguindo enxergar a linguagem de máquinas, que é o que os programadores fazem. Mas um programador olha um programa de computador e ele olha e ele consegue imaginar o que aquele programa vai mostrar na tela. Então ele não precisa mais que mostre normal. Mas digamos que tecnicamente uma gafe temporal, hoje em dia ele teria olhando a imagem, talvez, né? Em 2199. Não, porque até hoje é tudo 0 e 1. É tudo binário, é 0 e 1. Mas tipo, aquelas coisinhas verdinhas iam cair igual tanto em 99 quanto em 2099. Não, hoje ainda faz sentido. Continua fazendo sentido. Porque no final é 0 e 1. O que representa o Matrix é aquelas coisinhas verdinhas. Porque até as coisinhas não pode ter programador, não pode ter programador mais programador do que que sabe ler todos os bilhões de combinações do Existem muitos programas de computador que você programa com telinha, com um botão, mas quem realmente programa. Mas só tipo um adendo meu, assim, do Matrix também, ele ajudou tirando qualquer parte técnica que nós fomos, tipo, tivemos uma aula aqui com o nosso amigo Rafa, irmão do Criba, Aquino, que nunca as roupas de couro, os óculos escuros, as botas, né, viraram uma referência. Guns, lots of guns. Viraram uma referência de cool, né? E outra coisa, a música, a trilha sonora é tipo todo aquele rock industrial. Edição de som e mix de Prodigy, ou até o Nine Inch Nails, virou muita coisa. Edição de som, mix de som, montagem e efeitos visuais, 4 Oscar. Mas tipo aquela coisa meio Nine Inch Nails, tem um cara do Nine Inch Nails, não esqueci o nome do cara, né? O Tracer, né? E também tem duas músicas legais desse filme que clássicas, que tem o Rage Against the Machine, e o Marilyn Manson também, tem os créditos que rolam, né? Que é a questão musical do filme, que era bem o que era 99, né? Vamos lá, nós estamos numa volta para 99, né? Para finalizar aqui, o Neo mata o Agente Smith, muito importante para os outros filmes que tu achou ruim. Ele consegue destruir, que não se compara a um. Mata ele e aí ele avisa para todas as máquinas que eles vão continuar libertando o máximo de pessoas que eles quiserem, e se eles quiserem guerra, a escolha é deles. E aí o Neo aprende a voar. E faz uma referência então a todas ele quebra a regra da gravidade, como a última cena do filme, que eu achei muito boa, porque aquela capa de couro dele, né? Porque cheia. Eu tenho que comprar uma capa de couro daquela pra mim. Então, eu acho que a capa de couro lembra o quê, tchê? Capa de couro? Capa de couro? Não tinha aquele personagem do Cueca de couro. Do início ao fim, um filme fabuloso porque são referências bem inteligentes, colocados de uma maneira muito criativa e agradável para se assistir. E muito bem pesquisado. E para finalizar o programa, eu quero que tu tenha a alegria, a honra e gáudio de lançar a frase, a pegadinha, o enigma para alguém que responder. Lança uma pergunta aí para a pessoa ganhar o que aconteceu, qual característica. Tá, se quiser falar na pílula, qual que nunca combinou isso. Porque agora a gente esqueceu de combinar isso. Então é pra ti, Júbilo Gáudio é teu. Vai. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu no filme? Eu chamo uma dica. Então, o que eu faço? Eu vou ficar parado um tempo, que daí tu pode cortar. Eu tô pensando.
Posso querer? Pode não, por favor, faz a pergunta, porque tu sabe um monte de Matrix, é muito legal. Eu não sei nada, Muito quase. constrangedor esse momento. Eu acho Sim, que... eles não me pediram pra Que pesquisar vergonha isso. trazer meu irmão aqui que não sabe nada de Matrix. Não, o cara simplesmente tem uma aula de Matrix e eu continuo não entendendo muito, mas eu aprendi um pouquinho mais. Só que é porque é um filme muito espetacular. Qual foi? Digamos que isso é cinema de peso. E qual que era o nome da única cidade terrestre que tem uma característica bíblica e tal, que tipo, digamos, pura, quem não assistiu no Matrix. E que é nem muito aparece fácil. no filme. Não aparece no filme, vai aparecer nos outros Não dois é meses. não é Detroit, não é Jerusalém. Não é Chicago, não é Canoas e nem Alvorada. Então, pessoal, nome dessa cidade. Quem responder vai ganhar ingressos por cinema num filme que vai estar passando naquela semana. Vai poder buscar lá no Correio do Povo com o Chicão aqui na Calda Júnior. 219. E uma dica mais fácil para ser com S ou com Z. E nós vamos acabando agora o Cinema de Peso, que foi espetacular. Esse bate-papo, essa participação do Rafa aqui, que trouxe muito conhecimento do filme. Eu aprendi muito. Eu adoro o Easter egg. Eu adoro aquela coisa que tá ali assim, ó, que eles botaram pelo prazer de alguém descobrir. Eu adoro isso. E isso teve muito no Matrix. O Cinema de Peso está acabando. Vocês se inscrevam no nosso canal para ter muitos programas como este, porque foi um baita programa. Isso é cinema de peso. Rafael, últimas palavras? Foi uma honra. Eu sou um espectador desse programa, aprendo muito com vários dos outros filmes que eu já assisti, dei like. E para mim é uma honra estar aqui hoje, aprendendo muito e contribuindo um pouquinho aí para esse programa. Muito obrigado a todos. Era isso, pessoal. Era isso. E daqui a pouco a máquina vai trocar tua pilha para amanhã, porque tem mais rotina ordinária para Ah, e semana que vem estaremos falando de tempo também. A gente. É um filme que fala sobre tempo, né? E o Pel Kuhn não vai estar participando, né? Feitiço do tempo. Feitiço do tempo. The 100 Day! The 100 Day! Eu queria estar nisso! Eu não queria fazer Matrix! Eu queria estar no feitiço! Eu vi mais feitiço do tempo do que Matrix! Tchau. Beijo. Não, pessoal, isso aqui não é a Matrix. Nós estamos em outro estúdio ou em outro metaverso, né, hoje em dia, né? Isso. Com outras roupas, tomou outra pílula, em né? outra disposição, com esse cenário maravilhoso. Não, a gente está num cenário novo aqui, mas a gente entrou nesse programa aqui porque é muito difícil. Gravamos 2 programas por semana para nunca deixar vocês na mão. E é muito difícil a gente casar os horários, os lançamentos e os ganhadores. Nós temos ganhadores, Temos de ganhadores, ingressos e da primeira ganhadores. caneca, né, A gente? primeira caneca que a Woodstock nos proporcionou, né? Que foi, o ganhador foi o Igor, né? Um grande amigo meu que batalhou, fez lá a campanha, conseguiu bastante curtidas e movimentou nosso canal e vai ganhar a caneca do Godard. A partir de sexta-feira agora ele pode buscar a caneca lá no Lá no endereço. Woodstock. Vou dar aí. Lime Silva 35. Lá Lá com o com Carlão. o Carlão. Carlão. Tá? Vou mandar ele falar com o Carlão e vai pegar a caneca do Godard, que é a caneca linda do Ele Godard. ele passa o nome e o CPF. Tá, não, manda pra mim, Tá? tudo certinho. Ele passa o nome do CPF pro Carlão chega lá e... Tranquilo. Claro, Já vai. amanhã ele vai buscar. E Igor tira uma foto com a caneca também, Não, tá? com certeza, vou mandar. Tu viu, Igor? Tu tinha essa foto aí. E a gente vai falar agora dos lançamentos da semana, né? E também teve quem ganhou um par de ingressos, Verdade, né? Que foi desculpa, o Pedro atropelei. Alves, né? O Pedro Alves, um amigo nosso também, que acertou a pergunta do Laurence da Arábia, né? Que foi no programa anterior. E também vai ganhar um par de ingressos, né? Vamos entregar pra A ele. ser né? definido, né? Vai ser decorado. O filme é o que Vai tiver, dar, né? Provavelmente, Tiver. olha, cara, Tem coisa é boa. um dos filmes que a gente vai falar hoje, inclusive. Seria uma ótima pra ele, né? Porque é um filmaço, né? Eu me lembro quando eu vi Risco Total com o Sylvester Stallone. Stallone, eu também. O começo daquele filme, É de angustiar também. onde ele perde Desculpa, vou dar um spoiler de 40 anos. Onde ele perde a namorada do cara e ela cai porque cai a do luva helicóptero. escorrega. Não, ela cai no meio da corda lá que ela tá, ela fica presa no meio da corda, ele vai buscar ela, que toda a cadeirinha de montanhismo começa a se arrebentar. Cara, eu quase fui embora do filme no começo. E depois Já seguinte, não, Aí eu fui ver, eu falei assim, eu tenho medo de altura, né? Eu tenho vertigem. E aí fui ver. Quem não tem medo daquela altura? Aí eu fui ver a travessia. Não tem explicação. A travessia e no IMAX, né?
E foi, não sei se foi em 3D a cabine ou não. Foi. E o mais ignorante aqui não sabia que a história era real e Era o cara real. não caía. Sim, Eu achei que ele ia cair. Mas não precisava, né? Não precisava. E o cara foi e voltou, voltou. Cara, ele tava indo na raiva daquilo ali, né? Depois Chris O'Donnell com Limite Vertical. também. Então filmes assim, mas sério mesmo, algum já causou atenção que esse filme que está sendo lançado essa semana causou, cara? Cara, eu vou te dizer sério, porque eu acho que Eu mandei vocês mensagem, eu tava vendo o filme, mandei mensagem pra vocês, né? O filme eu tava Tá nervoso. dia, a né, gente cara? só fez isso. junto com o drama. Sofia junto, eu tava sofrendo em casa, pensei, preciso compartilhar meu Cara, sofrimento, não, incrível. né? Porque é uma coisa muito Não, forte, né? é um filme que são duas atrizes e uma torre, né? Só isso é um filme. Só. Mas só precisou disso aí, né? 95% Só do filme. precisou disso aí, né? Dirigido por Scott Mann, o filme conta a história... O filme chamado The Fall, e no Brasil pegaram mais uma queda, né? Uma queda, Mas é a queda, foi a queda. A queda. A queda, né? Duas gurias que uma passou por um trauma muito forte e depois de um ano na deprê... Elas são alpinistas, elas conhecem o escada A também, né? amiga convida ela, duas alpinistas, uma influencer de risco, Isso, aqueles que se filmam e se fotografam na beira da morte, Sim. convida ela para subir a torre de transmissão abandonada EVBW C4, 610 metros. 610 metros. Só pra ter uma de ideia, altura, pessoal, a Torre Eiffel tem 300 metros. Isso é. O Morro do Corcovado com o Cristo Redentor é 738 metros, que é aquela altura absurda. O Santa Cruz em Porto Alegre é 100 metros. Cara, Então imagina 6 vezes o é Santa o morro Cruz. mais alto de Porto Alegre, não. No morro, não, no edifício. Edifício, Santa aí na Cruz. rua da praia, É foi do verdade, povo. cara. E o prédio mais alto do mundo em Dubai é 800 metros, ou seja, 200 É o prédio metros onde acima. o Tom Cruise se pendurou, né? E de verdade, né? Missão Impossível, né? Mas voltando, porque a gente sempre vai embora, né? Não, a gente tá falando da altura, né? Cara, as imagens são fantásticas, Incrível, né, cara? incrível. E elas sobem e dá um problema lá em cima, elas ficam presas dentro É uma torre em cima abandonada, da torre totalmente abandonada, sem no meio do manutenção, deserto, né? sem sinal de E a celular. torre assim, é o quê? É 1 metro Os quadrado? parafusos caindo. Acho que é menor que essa. Cara, é como esse se pedaço fosse aqui, né? aquela vigia de navio, só que sem laterais, gente. É incrível. É uma coisa redonda. Por assim. exemplo, nós dois não podemos ficar lá em cima. Porque a Amiga, torre- eu já te empurrava direto. Não, e outra coisa, né? Elas estão no calor, elas não têm água, não têm comida e não têm tênis também. Chegou um momento que elas não têm tênis, né, cara? É incrível aquela cena. Não, ela joga o All-Star vermelho. Sim, e a outra também perde porque é o desespero, né? Cara, Que olha. eu não sei nem como tu... E com uns pontos de virada interessantes, Sim, sabe? o filme é todo, ele é tenso. Abutres. Cara, é muito tenso. Então vai no cinema Cara, ver é os melhores assim, desse ano. Assim, Que é um dos melhores desse ano, sem suspense. dúvida. É surpreendente. Sim, um filme de sobrevivência, assim, Survivor movie, né? O cinema de peso recomenda, né? Recomendo a queda. Recomenda. Gente, cinema de peso lançamentos é esse bloco aqui onde toda semana a gente vai falar do que acontece nos cinemas no mundo e aqui em Porto Alegre. Eu quero dizer pra vocês E no outro, aproveitarem só pra lembrar, o filme tem o Negan, né? o Negan, que é pai de uma delas, Tem o né? pai de Que é uma a delas, Bela né? Adriana tá Aí fica sofrendo. pensando, É o pai do Mané. Quando é que ele vai- o terceiro ator, é o quarto ator. Quando é que ele vai matar ela? quando é que ele vai pegar o taco e dar na É o cabeça? quarto ator, né? Cara, Ator, né? e assim, ó, eu queria ainda lembrar pro pessoal, quem puder ir ver Avatar em 3D nessas próximas semanas aí, Avatar 1 de 1999, é isso, Chico? Não? Não, Avatar de 2010. 2010, ó, 10 anos depois que eu tô 2009, né? falando. 2009. 2009. 8 ou 9. Por quê? 2009. Porque em dezembro lança James Cameron, está com o Avatar 2 pronto. 165 minutos de um filme, na minha opinião, muito bom. Vale a pena ver o 2, o 1 para conseguir entender o 2. E Não, com certeza. no Tem que 3D assistir, é perfeito, né? Tem que assistir. É isso aí, Cinema de Peso fica por aqui com os lançamentos. Até a próxima.